E a gente vai abrir esse bloco então agora com a entrevista ao vivo. Nós vamos falar sobre os direitos dos passageiros aéreos. Especialista esclarece questões cruciais. Vamos falar com o advogado especialista em direito aeronáutico, Dr. Marcial Sá. Boa noite, Dr. Marcial. Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui. Obrigado pelo convite e estou à sua disposição para esclarecer suas dúvidas. Muito bem, é um tema bastante relevante depois de tudo o que aconteceu e vimos, né? O Brasil inteiro viu imagens desse acidente aéreo que aconteceu em Vinhedo, né? E que chocou muito as pessoas. E fica aí várias questões, várias dúvidas, né? Acho que da população em geral, quando pensa-se em fazer um passeio, uma viagem, um passeio, às vezes não é nem passeio, às vezes é uma saída rápida para trabalho, enfim, e precisa do serviço aéreo. Essa recente queda, né, desse avião em Vinhedo trouxe então à tona questões importantes sobre os direitos dos passageiros aéreos, especialmente em voos de codeshare. Então, eu queria saber do advogado, que é especialista então em aeronáutica, doutor Marcial, como que se destaca então essa importância em que os consumidores estarem cientes, né, dos seus direitos em casos como esse, principalmente de cancelamentos e atrasos? Bom, esclarecendo o que vem a ser o code share é uma espécie de contrato muito utilizado entre as companhias aéreas em todo o mundo, não só no Brasil, onde uma companhia vende assentos na aeronave de outra companhia para ser mais simplificado, mais simples para que as pessoas possam entender. No caso específico da Voipass, me parece, se salvo engano, a Latam vendia os bilhetes desse trecho que era operado pela Voipass. Com relação aos direitos e com relação à publicidade desse contrato, dessa prestação de serviço, é obrigatório, e inclusive nos contratos de codeshare já é previsto isso, que aquela companhia que vai comercializar os bilhetes expõe nitidamente ou esclarece nitidamente para os passageiros qual a companhia que vai operar o voo. Ou seja, no caso específico, a Latam comercializa os bilhetes e esses bilhetes são operados, melhor, o transporte aéreo é operado pela Voipass, porém a Latam tem a obrigação de esclarecer isso para o passageiro. Na maioria das vezes, logo quando você vai fazer a compra desse bilhete, já consta em bem nítido para o passageiro que a operação é feita por uma outra companhia. Tanto, pelo menos em tese, está claro, ou deve ficar claro, que, embora a venda seja feita por uma companhia, a operação, o transporte, será feito por uma outra companhia. Entendi. Bom, espero que nossos telespectadores tenham entendido também, por causa justamente disso, né, de estar sendo comercializado por um bilhete por outra empresa, então tem toda essa questão, esse trâmite, então os direitos precisam estar bem esclarecidos. Agora, o senhor poderia também esclarecer, por gentileza, sobre as alternativas que podem acontecer para um reembolso? Há alguma orientação específica ou compensações financeiras? Veja, quando você adquire o bilhete ele pode ter várias formas de compra, né? Uma delas é aquela que prevê o cancelamento, que prevê o adiamento do bilhete, a mudança das datas de partida, das datas do voo. Isso já está previsto no contrato de transporte, que é o bilhete de transporte. Então, sim, já está previsto o cancelamento, esse cancelamento é feito, o reembolso é feito de acordo com aquelas normas que foram pré-estabelecidas quando você comprou o bilhete. Isso também, até por força do direito do consumidor, né, o consumidor tem direito à informação clara e específica com relação àquilo que está comprando, então ele deve ser esclarecido pela companhia aérea de todos os direitos envolvidos naquele bilhete de transporte, inclusive para os casos de cancelamento, atrasos de voo, etc. Agora, em uma situação de emergência,
A responsabilidade solidária entre as empresas é fundamental para garantir aí a assistência necessária aos passageiros? Veja, no contrato de code share, que é o que a gente está tratando nesse exato momento entre a Latam e a VoiPass, o contrato de code share já prevê que a responsabilidade pelo voo, pela operação, é, no caso específico, da VoiPass. Então, tudo que vai estar envolvido na operação aeronáutica, certo? A responsabilidade será da VoiPass, certo? Será daquela companhia que está operando a aeronave. No caso de um acidente, como foi o que aconteceu tragicamente, né? A VoiPass, em princípio, é que vai se responsabilizar por todos os eventuais danos e ressarcimentos, indenizações, etc., neste caso específico, certo? Nada impede, porém, que em termos judiciais, ou seja, em processos judiciais, aquele que se entenda prejudicado, né, no caso as famílias das vítimas, podem ajuizar a ação judicial contra a Latam e a VoiPass. Evidentemente que a legitimidade processual será logo auferida pelo juiz e será determinada a responsabilidade da Latam ou da VoiPass. Dr. Marcial Sá, advogado especialista em direito aeronáutico, nosso convidado de hoje para falar sobre essa situação, né, essa recente informação que tivemos, notícia da queda desse avião da VoiPass em Vinhedo e que trouxe então questões assim e esclarecimentos para quem pode passar por uma situação semelhante, que precisa fazer um cancelamento, adiar, né, enfim. Doutor, eu gostaria de deixar aqui alguns minutos finais para o doutor trazer a sua opinião e trazer realmente mais algum esclarecimento aos nossos telespectadores. Não, basicamente eu queria, bom, nesse final deixar os meus sentimentos, os meus pêsames às famílias das vítimas enlutadas, não só dos passageiros, mas também dos tripulantes daquela aeronave, daquela empresa. Realmente foi um acidente trágico, imprevisto e que não, enfim, sem palavras para dizer da tristeza para nós que vivemos na aviação, para nós que trabalhamos com o direito aeronáutico, quando acontece um acidente dessa natureza. É importante que, nesse primeiro momento, as famílias busquem a companhia aérea para esclarecimentos de dúvidas, auxílios. A companhia aérea ela é obrigada, por lei, a prestar esses auxílios. Então, é importante que as famílias busquem a companhia aérea para que possam ter os auxílios necessários, ter a assistência necessária, tanto médica, psicológica, em termos de viagem, de estadia, de traslado de corpos, reconhecimento de corpos, auxílio securitário. Então, é importante que elas estejam, digamos, perto da companhia aérea e em contato direto com ela. Tá certo. Muito obrigada ao advogado especialista em direito aeronáutico, Marcial Sá, e está sempre aqui aberto para qualquer informação, notícia ou fatos que a gente possa discutir a respeito do direito aeronáutico. Muito obrigada, uma boa noite.